Na Web Rádio Amparo, Reinflama, com Breno Ribeiro. Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade e o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Sobretudo embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e estardes inabaláveis no cumprimento do vosso dever, do vosso dever. Tomai, portanto, a armadura de Deus. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoada noite, meu irmão, minha irmã. Com alegria estamos iniciando mais um programa Reinflama aqui na nossa querida e amada Web Rádio Amparo, a nossa rádio católica pela internet.
Permita-me apresentar, sou Breno Ribeiro, e toda quarta-feira, a partir das 8h05, nós temos um encontro marcado para que possamos aprofundar nas questões espirituais e deixar que o Espírito Santo nos conduza, que possamos fazer essa linda experiência do mergulho insondável da riqueza do Senhor. E já poder iniciar o programa de hoje, e já quero aproveitar também para agradecer por você permitir que eu possa entrar no seu lar, te acompanhar no ir e vir desta viagem, ou quem sabe também entrar no seu local de trabalho. Aonde quer que você esteja, com quem você estiver, que você seja alcançado poderosamente pelo Senhor nosso Deus. E se porventura esta programação chega até mesmo numa realidade hospitalar, numa realidade até mesmo de cárcere, eu quero dizer algo da parte de Deus. O Senhor está contigo. Faça essa experiência genuína com o Senhor. O Senhor está contigo. E poder iniciar hoje esse programa dentro do seminário Frutificar, já com esta canção que nos remonta à palavra do Senhor, que se encontra na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante. O apóstolo São Paulo, que se dirige à igreja de Éfeso para proclamar este ensinamento, esta palavra, e que para nós é uma palavra muito atual. Aliás, como a palavra de Deus é atual. Olha o que diz a palavra de Deus para mim, para você, para cada um de nós nessa noite. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhada nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e mantermos inabaláveis do cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Versículo 18. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, na qual perseverai em intensa vigília de súplicas por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, da qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante que esta carta é direcionada aos cristãos em Éfeso, a igreja, a comunidade cristã que está em Éfeso. E o mais interessante ainda é que esta carta, ela é redigida e enviada para a comunidade cristã através do apóstolo São Paulo. E nesse exato momento, aonde o apóstolo São Paulo se encontra? Preso, na prisão, dentro de um cárcere. E qual foi a culpa para que ele estivesse preso na prisão? Nada mais, nada menos do que falar o nome de Jesus, proclamar as maravilhas de Jesus, pregar a palavra, ensinar aqueles que estavam no erro, ou seja, evangelizar.
Mesmo ele estando preso, mesmo ele estando numa realidade de prisão, de cárcere, ele era livre, porque ele fez essa linda experiência com o Senhor ao encontro, né, durante aquele caminho para Damasco. Ele faz uma experiência com o ressuscitado. E ele não se deixa abater, desestabilizar e adoecer pelo simples fato dele estar preso, pelo simples fato que ele está no local, no ambiente de aprisionamento, porque ele tem a certeza que ele não tem culpa alguma. E ainda, o Espírito Santo é livre para agir, aonde quer, como quer, com quem quer, e principalmente que faz uma experiência com o Senhor. Ou seja, o apóstolo São Paulo, ele usa de uma linguagem militar para falar das verdades da fé e para sintetizar aquilo que todos nós, também hoje, nos dias de hoje, precisamos fazer, precisamos estar atento. E a partir do versículo 18, ele faz recomendações aos cristãos. E nos dias de hoje, nós também tomamos posse dessa palavra. E é interessante, porque este homem não está preso. Esse homem não deixou que pudessem colocar o Espírito Santo numa gaiola querendo domesticar. Esse homem, mesmo preso na prisão, ele não calou, mas muito pelo contrário, ele se levantou para ser instrumento e testemunha fiel de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele tem muito a nos ensinar, porque talvez hoje nós não estejamos numa realidade de cárceres, de aprisionamento, dentro de prisões, de celas, mas talvez nós estejamos presos, calados, silenciados, aprisionados em realidades do pecado. Olha o que ele vai dizer no final do versículo 20. Que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Ou seja, com ousadia, com intrepidez, com aquele ardor, o ardor inicial. Aquilo que a igreja nos ensina, que a igreja tem duas colunas, Pedro e Paulo, Petrina e Paulina. Pedro, aquele que lidera, mas Paulo, aquele que exerce uma missionariedade, conhecida como apóstolo dos gentios. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele aproveitava de todas as ocasiões, de todas as oportunidades para pregar, para falar o nome de Jesus Cristo, mas também para apresentar o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Queridos, o quanto de nós que precisamos retomar esta palavra, o quanto de nós que precisamos verdadeiramente nos nutrir desta palavra e crescer com esta palavra, ou seja, aquilo que o autor sagrado vai nos ensinar em uma outra situação bíblica: robustecei-vos da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é livre. E aqueles que fazem experiência com o Espírito Santo exercem a liberdade em Deus, no Senhor. Eles não se deixam abater. Eles não se deixam adoecer. Eles não se deixam desestabilizar. Mas é muito interessante que os primeiros cristãos e vários cristãos ao longo da história da igreja, da história da salvação, eles tinham uma fé inabalável. Eles tinham a certeza que Deus estava com eles e que tudo aquilo que eles poderiam passar de contrário tinha a permissão de Deus e era uma questão momentânea. Meu irmão, minha irmã, passados vários séculos, nós talvez sejamos
a última geração e cá entre nós, somos a geração mais frouxa ao longo da história da igreja. Porque qualquer coisinha a gente desiste, qualquer coisinha a gente quer abandonar, qualquer coisinha a gente quer chutar o pau da barraca, qualquer coisinha a gente sai da presença de Deus, da casa de Deus, qualquer coisinha a gente deixa de servir ou até mesmo atenta contra a sacralidade de Deus. Eu poderia dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que talvez, e é muito sincero isso que eu vou partilhar com você, que o homem mais livre nesse contexto bíblico era o apóstolo Paulo, muito mais do que os próprios cristãos que estavam em Éfeso. Porque percebe, olha as recomendações que o apóstolo faz para mim e para você, mas que fez também para a igreja em Éfeso. Intensificai as vossas orações e súplicas. Em Tessalonicenses ele vai dizer, orai sem cessar. E ele ainda diz, orai em toda circunstância, pelo Espírito qual perseverai em intensa vigília de súplica de todos os cristãos. Seja no tempo bom, seja no tempo tão bom, em todos os momentos ora, em todos os momentos intensifica as suas orações e oremos uns pelos outros. Formemos uma poderosa e grande rede de intercessão, orando uns pelos outros. Mas perseverai e intensificai nas vossas orações. Em todas as circunstâncias, orai. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a oração faz com que a gente possa mover o sobrenatural de Deus. A oração traz resposta que só Deus pode emanar para aquele que ora, para aquela que faz essa experiência da oração. Ou seja, a oração produz em nós comunhão e intimidade com Deus. Ele fala e eu escuto. Eu escuto para ele falar. Uma pessoa que ora, uma pessoa que tem vida de oração, precisa intensificar a sua vida de oração. Muito mais do que falar, nós precisamos orar. E a eficácia de toda evangelização, de toda ministração, se dá antes de tudo por uma realidade de escuta e daquela que faz uma experiência genuína com a oração. A oração é mais do que uma conversa, um diálogo. A oração nos aproxima de realidades sobrenaturais. Quem tem uma vida de oração, quem intensifica as suas orações, quem aproveita todos os momentos para orar, mediante o mundo, é fanático. Mas diante de Deus, não é pego despercebido. Sabe por quê? Porque aquele que ora, tem vida de oração, intensifica as suas orações, está sempre conectado em Deus. Lembremos, nas realidades visíveis e nas realidades invisíveis. Meu irmão, minha irmã, Deus fala. Deus quer nos falar. Deus tem falado a nós por muitas maneiras. Mas eu sempre digo, a realidade segura é por meio da sua igreja. Olha que bonito isso nos Atos dos Apóstolos. Pedro estava preso, também estava preso. Mas a igreja orava por Pedro. E por que a igreja orava por Pedro? Porque tinha certeza que Pedro não era mais não era um homem qualquer, mas era um homem
do Espírito. Era um homem espiritual, tinha credibilidade, tinha referência e ainda hoje tem. Ou seja, enquanto que injustamente Pedro estava preso, a igreja sustentava Pedro em oração. O quanto de nós precisamos sustentar os outros em oração. Porque a oração é capaz de chegar a lugares, a ambientes, a pessoas, a histórias, em circunstâncias, em vários tipos de realidades, e é mais eficaz do que até mesmo uma fala. O Senhor fala, mas o Senhor também revela. E o que a Sagrada Escritura vai falar? Revela aos pequeninos, revela às pessoas simples, revela aqueles que são humildes, ou seja, verdadeiros. Que talvez não sejam tão letrados assim, ou que talvez não sejam aqueles que se auto-sustentam, rejubilam entre si mesmo, canudos, cargos, funções, mas que simplesmente vê a necessidade de estar na presença de Deus, de orar ao Senhor, de suplicar ao Senhor, de fazer a vontade de Deus se cumprir no hoje da nossa história. Meu irmão, minha irmã, o versículo 19, o apóstolo Paulo também diz: orai também por mim, para que me seja dado a anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Ou seja, não é um anunciar por anunciar, é anunciar corajosamente, com ousadia. E se for preciso, morrer pela causa do Evangelho. Se for preciso, se gastar por inteiro pela força do Evangelho. Ou seja, não me corromper com as coisas do mundo, não me corromper com as coisas alheias, não me deixar ser iludido pelas facilidades e pelas práticas deste mundo, mas que seja me dado a anunciar corajosamente o mistério do Evangelho do qual eu sou embaixador, ou seja, aquele que está em nome de alguém ou de algo, mas também ele fala da condição que ele está vivendo naquele momento, na qual também sou prisioneiro. E, queridos, aqui é importante a gente ressaltar algo. Eu não vou falar o que eu penso, eu não vou falar o que eu acho. Eu não vou usar de achismos. Eu não vou querer agradar o outro com realidades humanas, carnais, passageiras. Mas o próprio apóstolo Paulo, em uma outra citação bíblica, vai falar oportunamente e inoportunamente. Se a pregação ela não tem um efeito de conversão, de mudança, de metanoia, ou de simples fato de gerar em nós incômodo por nós estarmos no pecado, não é pregação. Pode ser qualquer outra coisa, mas se não gera em nós mudanças e transformações, a gente só vai estar amaciando o ego uns dos outros. A gente vai deixando de falar a verdade, a gente vai deixando de proclamar aquele que é verdade, e as pessoas continuam numa vida medíocre, numa vida de pecado, ou até mesmo numa vida dupla, espiritual. Porque perceba, água e óleo não se misturam. E nós precisamos lembrar disso. Nós estamos aqui para pregar a verdade, aquele que é verdade, e a verdade dói. A verdade incomoda. A verdade, muitas das vezes, vai nos afastar
uns dos outros. Sabe por quê? Porque nem todos querem viver a verdade, nem todos querem ouvir a verdade, nem todos querem fazer a experiência com a verdade. Não é a igreja, não é o evangelho que tem que se adequar a você. Mas sou eu e você que precisamos nos adequar àquilo que Deus fala por meio da sua igreja, também pelo evangelho. Como eu disse, o apóstolo São Paulo era um homem mais livre do que muitos cristãos. Seja aqueles que estavam em Éfeso, seja aqueles que nos escutam pelas ondas da rádio. Mas nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos tomar um posicionamento. Nós precisamos decidir em que lado nós estaremos. Em que lado nós vamos estar. O bem que te quer, o mal também que te quer. Versículo 20. Do qual que eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente com desassombro. A pergunta é: quem é você nos bastidores? Quem sou eu, quem é você nos bastidores? Quando ninguém vê, quando ninguém está próximo, quando não há holofotes, quando não há ninguém nos observando. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Quem é você diante do celular? Quem é você diante da televisão? Quem é você diante da internet? Quem é você diante de determinados lugares e ambientes e até companhias que não deveria mais estar cultivando? Não só publicamente, mas principalmente nos bastidores. Eu lembro que uma vez eu estava com um amigo meu, um amigo de missão, um amigo de ministério, um amigo que também prega. Nós entramos no ônibus, eu passei a roleta e ele veio logo em seguida. Eu, na época, tinha um cartão de passagem e ele estava com dinheiro para pagar a passagem. Eu sentei no meu lugar e ele deu dinheiro ao trocador. O trocador deu o troco. Ele veio para sentar junto de mim. Nós estávamos indo para um encontro de igreja, para um evento de igreja. E aí eu falei assim: mas você não vai contar o troco? Você não vai conferir o troco? E esse amigo falou assim: é verdade. Eu já estava esquecendo, já passar despercebido. E contou. Quando ele contou aquele suposto troco que o trocador havia lhe entregue, ele voltou e falou assim: amigo, acho que você se enganou. Você acabou me dando mais do que eu deveria receber de troco. Para surpresa dele, o trocador sorriu e falou para ele assim: não, eu não errei. Eu fiz de propósito. Você não é aquele pregador que nesse último final de semana estava naquele retiro e ele deu as características do retiro? E aí esse meu amigo surpreso falou: sim, eu preguei ali. E aí o trocador deu um sorriso e falou: eu fiz de propósito. Eu fiz para ver se de fato você vive aquilo que prega. Eu estava no retiro. E ali, aquele pregador, amigo meu, entendeu tudo aquilo que estava acontecendo ali. E eles conversaram ainda um pouco, eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, e depois esse amigo
voltou a sentar junto de mim e falou tudo aquilo que tinha acontecido. A gente não conhece todo mundo, mas todo mundo nos conhece. Eu não sou aquele que bate o cartão para iniciar e bate o cartão quando algo termina. Eu sou cristão 24 horas. Eu sou servo de Deus, amigo de Deus 24 horas. Agora pensa comigo. E se aquele irmão não tivesse conferido o troco? E se aquele irmão, mesmo conferido, não tivesse voltado lá para entregar aquilo que estava em excesso? Meu irmão, minha irmã, os escândalos, sejam eles pequenos, médios e grandes, eles têm proporções desastrosas para todos, sem exceção. Sempre quando há algum tipo de escândalo, e o próprio apóstolo São Paulo vai nos dizer que nós não sejamos motivos de escândalo para o outro, eu não penso talvez no lado A, no lado B, mas eu penso como um todo. Quantas pessoas que deixam de ir, quantas pessoas que deixam de estar, quantas pessoas desistem, quantas pessoas saem, quantas pessoas voltam à vida velha, quantas pessoas voltam a práticas antigas, quantas pessoas machucadas e feridas, quantas pessoas que desacreditam da igreja, da obra de Deus e dos membros da igreja. Ou seja, eu não tenho que falar o que eu penso, o que eu acho. Eu preciso falar, pregar e viver o que a igreja fala, prega e vive. Se o outro não quer, é um problema dele. Porque lembremos, a salvação é individual. E por essa salvação ser individual, cada um de nós, sem exceção, precisa lutar para que, de fato, possamos estar junto de Deus. Então, queridos, como bons cristãos católicos, nós precisamos pregar, falar e viver o que a igreja prega, fala e vive. Eu não posso ser um tipo de católico que diz assim, não, eu sou católico, mas eu penso assim. Eu sou católico, mas eu acho isso. Eu sou católico, mas não concordo com a igreja isso. Eu sou católico, mas... Uma vez eu ouvi de um sacerdote esse tipo de exortação que é para realmente chacoalhar a alma. Se você não acredita, arranca a página da Bíblia. Se você não acredita, arranca a página do catecismo e vê o que sobra. Porque a gente quer justificar o injustificável. A gente quer que a igreja, a doutrina, o evangelho seja adulterado, romanceado, diminuindo da sua essência. Eu não estou satisfeito, eu vou e passo para outro. Eu não estou satisfeito ali, eu vou e troco de novo. Nós não somos macacos que pulam de galho em galho. A igreja não perde fiéis. A igreja deixa de ganhar fiéis. Porque aqueles que saem, aqueles que se rebelam, aqueles até que vão apostatar a fé, eles querem viver uma fé light. Uma igreja que vai se adequar ao que eles pensam, àquilo que eles acham. Vai se adequar ao pecado.
Queridos, as nossas igrejas precisam estar cheias e lotadas. Mas muito mais do que pessoas, da graça de Deus, das bênçãos de Deus, do poder de Deus, do agir de Deus, cheios do Espírito Santo. O Papa Bento XVI, certa vez ele disse assim: não tenhamos medo de nos tornar 12, mas que sejam 12 fiéis. Eu pergunto para você nessa noite: você está disposto a renunciar tudo pelo Senhor? Você está disposto a sacrificar tudo pelo Senhor? Você está disposto a pagar um preço? Porque há um preço a ser pago. Há renúncias que precisam ser feitas. Há sacrifícios para serem feitos. Enquanto de nós que ainda temos uma certa liberdade para professar a nossa fé, muitos lugares não há esta liberdade como nós temos. Mas nesses lugares há de fato cristãos autênticos e genuínos. Há cristãos que saem e não sabem se voltam. Sabe por quê? Se for preciso, eles morrem pela causa de Deus, pela causa da igreja, pela causa do Evangelho. Há muitos dos irmãos nossos cristãos católicos que celebram e participam da Santa Missa em locais escondidos, em porões, em cavernas, em garagens, em casas, até mesmo em banheiros, lugares desativados, para que as autoridades que exercem autoritarismo não saibam que ali estão se reunindo os cristãos católicos. E eu digo aqui com C maiúsculo. Nós muitas das vezes temos tudo diante de nós. Nós temos tudo próximos de nós. E nós não aproveitamos o que é oferecido a nós. A armadura do cristão, ela vai nos falar dessa dimensão, de nos revestirmos todo de Deus. E todos os elementos, o capacete, a armadura por si própria, o escudo e outros elementos que o apóstolo São Paulo usa de símbolos militares, para que nós possamos estar orantes e vigilantes. Porque não só basta orar, nós precisamos vigiar. Vigiar nós mesmos, mas vigiar tudo aquilo que está à nossa volta. Não é vigiar a vida do outro. É vigiar a nossa própria vida e vigiar aquilo que está em nossa volta. Para que não sejais motivos de escândalo, para que não sejais instrumentos que o inimigo se aproveita para tentar destruir e disseminar os cristãos. O pecado cria uma ruptura em nós. O pecado gera morte espiritual. O pecado nos afasta de Deus e da sua igreja. O pecado vai nos deixando frios, calculistas. Eu volto a dizer, quantas pessoas se rebelaram, quantas pessoas apostataram a sua fé, quantas pessoas que deixaram o redil para se aventurar no meio dos lobos, no meio de outras feras, em peles de ovelha. O apóstolo São Paulo é muito claro. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Ele é a pedra angular.
Ele não é uma pedra de tropeço, ele é pedra angular. Nós temos que estar enraizado nele. Ele deve ser a razão pela qual você está na presença de Deus, na casa de Deus, e o quanto você precisa ser um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher da palavra, um homem e uma mulher que jejua, um homem e uma mulher que se confessa, um homem e uma mulher que toma a palavra, um homem e uma mulher que faz experiência com a doutrina. Ou seja, para de ser um católico medíocre, para de ser um católico light, para de ser um católico de oba-oba, um católico camaleão, um católico ioiô, um católico Raimundo, seja qual for lá as nomenclaturas que você quiser dar, mas seja de fato católico. Honra a tua casa, honra a tua família, honra a fé em Jesus Cristo, honra a igreja, honra o Senhor, honra o seu estado de vida, a sua vocação específica, honra o seu serviço, o ministério, o apostolado, a missão que o Senhor vos confiou, honra. Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Tudo está no controle de Deus. Revesti-vos da armadura de Deus, ou seja, revestir-vos da autoridade espiritual, revestir-vos do próprio Deus. Para que possais resistir às ciladas do demônio. Ciladas, maquinações, tramas, artimanhas, cuidado com as facilidades, nem tudo que reluz é ouro. O catecismo da Igreja Católica vai dizer tempos difíceis, mas tempos marcados pela efusão do Espírito Santo. Como você vai guerrear se você não sabe com quem você está guerreando? E quais são as armas que o Senhor te dá por meio da sua igreja? Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Só não vê quem não quer. Ou quem está muito cego espiritualmente, surdo espiritualmente, atrofiado espiritualmente, paralisado espiritualmente, mudo espiritualmente. Querido, há uma passagem bíblica que diz que o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, fará de tudo para quê? Para bagunçar. Se a gente olhar para ter um olhar de 10 anos atrás, a gente imaginaria tudo aquilo que a gente está acontecendo hoje, vivendo hoje. Nunca foi tão difícil ser católico dentro da própria Igreja Católica. Mas, queridos, isso é para poucos. E por que para poucos? Porque nem todo mundo vai aguentar o rojão. Nem todo mundo vai passar pela peneira. Não sei o que digo, não. Papa Bento XVI. Quando o Papa, seja ele qual for, fala aquilo que precisa ser falado, prega aquilo que precisa ser pregado, exorta aquilo que precisa ser exortado, quando ele adverte aquilo que está errado, ele deixa de ser o Papa bonzinho. Ele deixa de ser o Papa bom. Ele começa a ser o quê? Açoitado pelo mundo. Na mídia secular, como a nossa igreja é conhecida e reconhecida. Nos filmes, novelas, seriados, como a nossa igreja é vista.
na nossa cultura popular, nos nossos ambientes de trabalho, de educação, como está a nossa igreja? Tudo que o evangelho prega é contrário ao mundo, e tudo que o mundo prega é contrário ao evangelho. Versículo 13: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Não, mas eu não quero dias maus. Eu só quero dias bons. Eu só quero dias maravilhosos. Então você não entendeu o evangelho. Haverá dias maus, e nós precisamos tomar a armadura de Deus, precisamos estar com a armadura de Deus, para que possamos resistir os dias maus. Dias bons e dias maus. O Senhor sempre se fará presente. E você se fará presente na presença dele? Para que possamos resistir os dias maus e mantermos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. O Senhor não está falando aqui se você quer ou não. Ele não está perguntando o que você acha. Ele está dizendo aqui como é o nosso dever. Não basta parecer certo, tem que ser certo. Nós precisamos renunciar lugares, renunciar ambientes, renunciar até pessoas. Renunciar práticas antigas, abomináveis. Renunciar maus comportamentos, má condutas, para abraçar o novo de Deus. Ficai alerta, versículo 14, a cintura cingidos, com a verdade o corpo vestido, com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Prontidão, decisão. Se você não tem isso, qualquer um te leva. Qualquer ventinho te arrasta. Qualquer situação que acontece, você perde o foco. Versículo 16, sobretudo, embraçai o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu não gosto quando fala do diabo, eu não gosto quando fala dos demônios, eu não gosto quando fala das realidades do mal, eu não gosto quando começam a pregar das coisas, eu não gosto de ouvir essas coisas. Então, queridos, a maior parte do evangelho, a maior parte das leituras paulinas vão nos falar também dessas realidades. Nós precisamos anunciar o reino de Deus, mas nós precisamos denunciar as realidades das trevas. As obras das trevas. As obras da carne. Nós precisamos denunciar, desmascarar o mal, a maldade, a perversidade. Porque ainda nos dias de hoje, muitos estão caindo. Nos dias de hoje, muitos estão sendo seduzidos. Nos dias de hoje, muitos estão sendo tragados por realidades do mal. Vai ver se a boca de fumo fecha. Vai ver se o prostíbulo fecha. Vai ver se o motel fecha. Vai ver se esses lugares, ambientes que destroem a dignidade do homem estão fechados. Estão sempre abertos. 24 horas. Mas as igrejas estão fechadas e o que é pior, os cristãos estão fechados, trancados em si. Isso não é comigo. A gente deixou de ter empatia pelo outro.
Versículo 17, tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Lembremos, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto e durante 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado pelo mal, pela personificação do mal. E como que o mal tentou tentar Jesus? Com a própria palavra de Deus. Queridos, o inimigo é astuto, o inimigo é sujo. Mas o inimigo não é burro. O inimigo conhece a palavra de Deus de cor. Quem não conhece a palavra é você. Quem não está vivendo a palavra é você. Talvez a gente já leu inúmeros livros, mas não leu a palavra de Deus toda. Talvez nós nos aventuramos em passar madrugadas maratonando nos streams da vida, mas nós não pegamos a palavra, nós não lemos a palavra, nós não temos experiência com a palavra, nós não conhecemos a palavra. A primeira, a única e última palavra é de Deus e vem de Deus. Jesus contra-atacou o mal com a própria palavra. Entende? A gente precisa deixar as coisas externas, as coisas fictícias, frívolas, as aparências. E a gente precisa ser realmente um católico, uma católica genuína. Não espere que a paróquia, não espere que a capela, não espere que talvez uma estrutura da igreja vá fazer. Mas comece você a fazer, corre atrás, para que também você possa ajudar a sua paróquia, a sua capela, realidades da igreja, expressões de evangelização, pastorais e movimentos e grupos serem de fato realidades de conversão, de santidade, de corações quebrantados. Onde pessoas vão precisar do quê? Dos carismas, das virtudes, dos dons, dos frutos. Ou você acha que recebeu tudo isso do Espírito Santo de Deus para ficar engavetado, para ficar numa lembrança de uma data, de um dia, de um local, né? Eternizado na foto, ou você guarda aquela lembrancinha que você recebeu no dia do sacramento XYZ? Não, queridos, nós não fomos chamados para ficar esquentando o banco da igreja. Nós fomos chamados para exercer o nosso batismo. E confirmados pelo sacramento do crisma, que não é um sacramento que confirma outro sacramento, mas somos nós que confirmamos a nossa maturidade, na nossa caminhada, na nossa experiência com Deus, que agora nós queremos exercer o ide de Deus, ide pregar, ide anunciar, ide evangelizar, mas ide também denunciar o que está errado. As obras da carne estão lá relatadas em Gálatas. Mas também diz lá no final dos relatos, e outras coisas semelhantes. Mas o Senhor também, por meio do autor sagrado, relata os frutos do Espírito, que sobrepõem as obras da carne. Assim como os dons são para edificação de muitos. Assim como para cada pecado capital existe uma realidade de virtude para sobrepor toda uma realidade contrária à ação de Deus. Talvez nós estejamos colecionando
os sacramentos. Talvez nós estejamos colecionando os dons, os frutos, os carismas, as virtudes. Talvez nós vivemos uma fé de catalogar. Mas nós não estamos colocando em prática o que precisa ser colocado em prática. Santo Agostinho vai dizer: pela ausência dos bons, o mal parece prosperar. Acabou que hoje eu fui tomado por essa palavra, por essa inspiração do Senhor, mas eu quero aproveitar esse momento para fazer essa oração, a gente terminar com essa canção, mas você pensar e repensar, refletir, se for preciso, escuta várias vezes, né? Não só o programa de hoje, mas os outros programas, porque a gente não pode ser mais um no meio da multidão. A gente precisa ser um com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, dos seus, de nós, de cada um de nós. Que Ele mostre a sua face, conceda a sua graça. Que Ele volva o seu rosto para nós e nos derrame a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Convida mais e mais pessoas. Se é bom para você, se tem te ajudado, se tem edificado, convida mais e mais pessoas. Nós estamos já no Spotify, nós estamos no YouTube. Curta, compartilha, divulga, propaga, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo conhecimento da verdade e sejam salvos. Reza por mim, eu preciso e necessito. E saiba de uma coisa, eu oro por você e oro pelos seus. Oremos uns pelos outros. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. E até a próxima quarta-feira, 8h05 da noite. Coloca o celular para despertar. E vamos juntos nessa caminhada bonita, a qual o próprio Espírito Santo nos conduz, nos revela, nos santifica e que abre o nosso entendimento e compreensão para as realidades do reino. Que Deus te abençoe poderosamente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia.
pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, e o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor.